E aí, futuro empregado da CODAB ou de algum outro órgão onde esteja sendo cobrado ou venha a ser cobrado a Instrução Normativa 01, que disciplina um assunto importantíssimo aqui na governança do DF, que é o que nós chamamos de convênios, acordos, ajustes ou outro termo congênere. Entendendo aqui que quando eu falar de convênio, eu falo em sentido lato. Pode envolver qualquer um desses nomes que eu falei agora aí. Então você que está se preparando para fazer o concurso da CODAB, vai cair essa matéria para você. É o item 13 do teu edital. Então eu vou aqui trabalhar os itens 13, 14 e 15, onde tem, onde fala de convênios, onde fala de renúncia tributária e onde fala de planejamento e execução orçamentária, patrimonial e contábil. Então eu vou estar tratando aqui desses itens aí do teu edital. Isso aqui é matéria específica para o teu concurso da CODAB. Se liga aí, leia o edital que você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade, tá bom? Então, hoje é a segunda aula de convênios. Vou falar aqui sobre o artigo 2º, que trata dos requisitos, né, para a celebração. Então você é uma pessoa que pretende celebrar um convênio com um órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal. Então você deverá apresentar um plano de trabalho, entendeu? Para o titular. Você é o interessado, nesse momento você é chamado de proponente. Você ainda não é o convenente, você é o proponente. Porque o teu convênio ainda não foi assinado, ainda não foi publicado no Diário Oficial. Então você é um proponente. Então você entra com esse requerimento, né, contendo aí o plano de trabalho ao titular do órgão, entidade da administração do DF, do Distrito Federal, tá bom? Então esse teu plano de trabalho, entendeu? Deverá constar as seguintes informações. E é isso que eu vou tratar agora contigo. Que informações são essas, Ronils? Razões, a primeira delas, as razões que justificam a celebração do convênio. Isso aqui é o artigo 2º da IN 01/2005, tá bom? Então, as razões que levaram você a pretender que o GDF, quer dizer, que o DF repasse recurso a título de transferências voluntárias, que são convênios, por exemplo. Então, que razões foram essas? Ah, Runils, eu sou uma entidade que pretendo obter um recurso, né, para a construção de uma creche. A minha satélite não tem uma creche. Então, aonde eu vou colocar essas crianças? Então, aí vai entrar, aí uma justificativa, né, que vai ensejar, entendeu? A você pedir esses recursos, tá bom? Essa é uma razão importante, né? A segunda informação importante que deverá estar constando lá no plano de trabalho, a descrição completa do objeto. O objeto seria o quê? A construção da creche, a reforma, instalações, serviços. Então isso aí é o objeto. Então você tem que ter o quê? A descrição completa do objeto a ser executado. A descrição das metas a serem atingidas, tanto as qualitativas quanto as quantitativas. Tá? Licença ambiental prévia, quando convém envolver obras, instalações ou serviços que exigem estudos ambientais. Porque aí é levado em consideração a questão do impacto ambiental que essa tua obra nova vai trazer aí ao meio ambiente. Então tem que ter essa licença ambiental. Para isso tem que ter o quê? Esses estudos, né? Então, etapas ou fases da execução do objeto com previsão de início e fim. Então, tem que ter lá o cronograma físico-financeiro, onde você vai ter as etapas de início e de fim. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente, como vai ser em que será aplicado esses recursos, não tem que ter o plano de aplicação desses recursos, né? E o importante é que a contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento. Porque olha só, tem vezes que a obra, o serviço, a reforma será executada com 100% dos recursos oriundos aí de órgão, entidade da administração do DF. Então, quando for exigida uma contrapartida, essa contrapartida é o quê? Ela é feita pelo proponente. Então, o proponente terá que fazer essa contrapartida que a gente vai ver daqui a pouco, que pode ser em recurso financeiro, entendeu? Por exemplo, né? Pode ser em bens ou serviços, né? Então, vamos lá. Então, o plano de aplicação dos recursos a ser desembolsado pelo concedente e a contrapartida financeira do proponente.
Cronograma de desembolso. Então, por exemplo, esse cronograma de desembolso vai ter que estar o quê? Concatenado com as etapas de execução, né? Então, executou, por exemplo, 50%, é liberado uma parcela. 75% mais outra, de acordo com o número de parcela. Então, geralmente, eu trabalhei com muitos convênios em que eram 2 ou 3 parcelas. Então, você só libera a próxima parcela se você apresentar, né? Apresentar o desenrolar da obra. Você não pode receber 100% sem ter feito nada, né? Então lá, declaração do conveniente de que não está em atraso, ou seja, em mora, nem inadimplente junto a qualquer órgão ou entidade da administração pública do DF. Então, declaração do conveniente, que aqui no caso é proponente, que seria o termo melhor utilizado, porque você ainda não assinou o contrato, não foi publicado no Diário Oficial. Então, a declaração de que você não encontra em mora, seja em atraso, nem é inadimplente junto a qualquer órgão ou entidade do Distrito Federal. Entendeu? Isso é uma declaração importantíssima. Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel. Então, olha só, se a pessoa tem a propriedade, é redundante isso aqui no direito civil, ele tem o que? O exercício pleno, né? Se ele tem a propriedade, não é isso? Então, comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel. Tá, beleza. Mediante registro de certidão em cartório de registro de imóveis competente, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias imóveis. Então, se for obras ou benfeitorias imóvel, tem que ter o quê? A comprovação do exercício pleno da propriedade desse imóvel. Entendeu? Agora, existe situações de exceção? Existe. Então, existe uma situação em que não é necessária a comprovação plena da propriedade desse imóvel. São casos que? São casos de interesse social, onde poderá ser admitido a posse. A posse, pessoal, não é exercício pleno. Porque quem detém a posse de imóvel, por exemplo, não poderá dispor dele, não poderá vender esse imóvel. Então, a posse de imóvel em área desapropriada ou em desapropriação do DF, né? Então, isso aqui nós vamos verificar daqui a pouco, que como documento que comprova isso pode ser o alvará do juiz, né? Em área devoluta, ou seja, abandonada, imóvel recebido em doação dos entes da federação, de pessoa física ou jurídica também, né? Inclusive quando o processo de registro de titularidade ainda se encontra em trâmite. Também imóvel que, embora ainda não haja sido devidamente registrado, né, em cartório de registro de imóveis competente, pertence ao DF. Então, e o imóvel com o seu registro de regularização pendente, né? Imóvel cuja utilização seja consentida pelo seu proprietário. Então, imóvel cuja a sua utilização seja consentida pelo proprietário, com autorização expressa, irretratável e irrenunciável sob a forma de cessão gratuita de uso. Então aqui nós temos uma cessão gratuita de uso, mas tem algumas condições, né? Vai ser concedido pelo proprietário com autorização expressa, irretratável e irrenunciável. Então ele não poderá voltar atrás, cedeu, está cedido, tá bom? Então, pessoal, são os casos em que eu posso exigir o quê? A regra é que eu tenha a propriedade plena, mas em caso de interesse social, eu aceito doações, imóveis doados, com registro ainda pendente, eu aceito a posse dos imóveis, nos casos que eu falei agora aqui no momento. Então, a regra é que você tenha a propriedade plena de um imóvel, mas que em caso de interesse social, poderá ter a questão de posse, né? Que a posse é diferente da propriedade, você não poderá dispor, poderá ter um imóvel que foi adquirido, mas que ainda esteja em processo de tramitação de regularização, também é permitido. E agora, nós vamos verificar aqui como outro requisito, né? Tá. Dado que eu terminei os requisitos, né? Para a celebração do convênio, eu vou tratar aqui de alguns parágrafos, não de todos, os que eu achei mais importante, por isso que eu te peço que faça a leitura e releitura desse normativo. Então tá, integrará o plano de trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido, e no caso de obras, instalações ou serviços, ou projeto básico. Então, integrará o plano de trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido, e em caso de obras, instalações ou serviços ou projeto básico.
Entendeu? E esse projeto básico nos molde lá do artigo 6º da Lei 866, inciso 9. Então, eu te remeto a fazer uma leitura desse dispositivo legal aí. Aí nós temos aqui no parágrafo 2º o seguinte, que a contrapartida do ente público ou das entidades de direito privado poderá ser feita de várias maneiras, através de recursos financeiros ou de fornecimento de bens ou serviços economicamente mensuráveis, devendo ser estabelecido de modo compatível com a capacidade financeira dos beneficiários e ter como limite os percentuais estabelecidos na LDO. O que é LDO, Ronilson? Lei de Diretrizes e Base. Tá bom? Exigir-se-á comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto, quando prevista, ficarem devidamente assegurados. Então, exige-se o quê? Uma garantia de que a contrapartida vai ser realmente, vai ter contrapartida aí, né, quando for o caso. Então, esses recursos deverão ser assegurados, salvo no caso em que o custo, né, total do empreendimento se recai sobre a entidade. Já falei isso aí também, né? Os beneficiários de transferências, ou seja, do que for tratado aí de convênios, acordos, ajustes, quando integrantes da administração pública, deverão incluir essas transferências nos seus orçamentos, tá? A celebração de instrumentos. Vamos agora aqui para o nosso parágrafo 7º, né? Quando o convênio envolver montante inferior ao previsto na linha A, inciso 2, caput do artigo 23 da Lei 866, que é um valor de R$80 mil, né? Devidamente corrigido nos moldes da própria Lei 866, eu posso admitir o que nós chamamos de projeto básico simplificado, tá bom? Então, quando o valor a ser descentralizado seja o quê? Envolver um montante igual ou inferior, ou seja, até 80 mil, devidamente corrigido nos próprios termos da Lei 866, está lá, né? Na linha A, inciso 2 do caput do artigo 23. Eu admito o projeto básico completo, nos moldes do que eu já falei anteriormente? Não, eu posso admitir o quê? Um projeto básico simplificado, contendo, né, especificações mínimas, desde que essa simplificação não comprometa o monitoramento e a fiscalização, ou seja, o acompanhamento e a fiscalização, tá bom? Aí nós temos aqui uma outra situação aqui. Admite-se também, para a celebração de convênio, que o projeto básico se faça sob forma de pré-projeto. Então, olha só, eu tenho o projeto básico, que tem os requisitos que eu já tratei. Eu posso admitir um projeto básico simplificado, entendeu? Desde que não comprometa a fiscalização e o acompanhamento, conforme eu já falei, né? E o valor seja até 80 mil. E agora eu admito ainda um pré-projeto, ou seja, não é um projeto nem básico nem normal, né? Desde que do termo do convênio conste cláusula suspensiva de que condicione a liberação das parcelas de recursos à prévia apresentação do projeto básico. Então, eu entrego o pré-projeto ou o CROCRI, né? Entendeu? Mas eu me comprometo a apresentar o projeto básico completo, porque senão eu não vou receber a liberação das parcelas. Esse é o detalhe, tá bom? Aí tá, vamos lá. Aí no artigo parágrafo 9 você vai ler, fala sobre os requisitos do pré-projeto. Vamos ver aqui rapidinho. Visando evitar atraso na consecução do objeto do convênio pelo descumprimento do cronograma de desembolso, isso aí vale para a administração que vai liberar o recurso, o concedente deverá desenvolver sistemática específica de planejamento e controle dos convênios, de maneira a garantir, né, a harmonia entre a execução física e a financeira. Ou seja, o que foi executado, levantou-se 10 paredes, levantou-se 10 salas, falta só pintar, eu agora vou liberar a segunda parcela. Essa é a parte financeira. Ok? Então vamos lá. Aí, pessoal, é o seguinte. O que acontece? Nesse instante, eu terminei. Na nossa próxima aula, nós vamos verificar sobre a comprovação da regularidade do que foi tratado aqui. Necessário para que você consiga essa liberação do recurso. E vou tratar também de outros temas. Tá bom? E lembrando só que eu tenho um livro que eu elaborei, né, com mais de 200 questões sobre essa parte aí específica, tá? R$20.
e vai ser vendido aqui em Brasília. Você entra em contato comigo pelo 991-990866, que eu vou te passar detalhes onde você vai comprar esse nosso livro aí de questões comentadas sobre o conhecimento específico, tá bom? Tá R$20, beleza? E lembrando só que nós temos um curso aqui em Taguatinga, único e exclusivo, que está preparando para a CODAB. Só eu preparei. Não você nenhum concurso conseguiu abrir turma, porque estava focado na Câmara, estava focado na MPU, e a gente abriu uma turma aqui no final de semana para nós trabalharmos, exercitarmos aí, fazermos um trabalho porreta para conseguir conquistar uma vaga aí, para que você consiga conquistar uma vaga. Então, se você quer participar dessa nossa turma, quer saber valor, professores, programação, entre em contato comigo pelo 991-990866. Muito obrigado, tchau!